E aí, pessoal, tudo bem? Aula de gramática, né? Nosso segundo capítulo começando aí, e sempre para as aulas de gramática um olhar bem legal aí para aquilo que a gente precisa saber na hora que a gente vai fazer uma leitura, que é a leitura que realmente interessa pra gente, mas sem a gramática fica muito difícil. Para a aula que a gente vai fazer agora, pessoal, é uma aula de plural dos substantivos, tá? E qual que é a formação do plural dos substantivos em inglês? Antes de eu começar essa aula, muito importante definir o que é substantivo, tá? Substantivos são as coisas, sei lá, uma televisão, uma mão, uma cadeira, uma mesa, são coisas. Só que existem alguns outros adjetivos, alguns outros substantivos que a gente precisa saber, né? Por exemplo, amor é um substantivo, traição é um substantivo. Então, assim, vamos tentar manter na nossa cabeça que substantivos em português e substantivos em inglês, eles são iguais, tá? Porque são coisas. Então a gente precisa pensar como que a gente vai fazer para lembrar desses substantivos em inglês. E agora a gente vai falar sobre o plural deles. Ou seja, na hora que eu vou colocar, por exemplo, uma caneta, duas canetas. É isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai trabalhar na aula que a gente começa agora. E olha, para simplificar para vocês, tá? Tem regra geral. Tá? Então, aquele negócio de ficar quebrando a cabeça, nossa, como é que eu faço plural? Tem uma regra geral muito importante, pessoal. Qual que é a regra geral? A gente vai colocar sempre um S no final das palavras dos substantivos em inglês. Peraí, é igual ao português, então? É igual a português. Você vai pegar, por exemplo, palavras. Vamos pegar algumas palavras aqui e colocar. Então, por exemplo, ball, de bola, né? Como é que seria? One ball, two balls. Só vai colocar um Szinho mesmo. Zebra, né? Que eu não preciso nem falar o que significa, porque é a mesma coisa em português. Zebras. Fine é multa. Você vai falar assim, ah, teacher, I'm fine. Não, esse fine aí é outra coisa, tá? Fine é multa. Então, como é que seriam multas em inglês? Fines. Beleza. Só que não podia ser tão simples assim. Tinha que complicar um pouquinho para você. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha em outras formas que a gente também vai acabar vendo o plural do substantivo e não colocando só o S. E vamos tentar lembrar essas regrinhas, que são regrinhas que são chatinhas, mas a gente tem que passar por elas. E vamos passar por elas agora. Além da regra geral, existem palavras em inglês que terminam com S, com SH, com CH, com X ou com Z. Para palavras, para substantivos que terminam com essas letras, né, no caso S, SH, CH, X ou Z, a gente não vai colocar só o S, a gente vai colocar ES. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo de cada um, tá? Então vamos colocar aqui na televisão gas, que são gás, né? Um gás, dois gases, gases, tá? Olha só, a gente vai colocar ES no final. Brush, que é uma escova para você escovar seu cabelo, para você escovar seu dente. Brush, termina com SH, você vai acrescentar ES no final, desculpa, ES no final. Church, que é uma igreja. Igreja, pessoal, uma igreja, one church. Duas igrejas, two churches, ok? Fox, fox é raposa. Se for mais do que uma, termina com X, ES no final. E quiz, quiz é um questionário. Se for mais do que um questionário, a gente vai falar quizzes, ES no final. Beleza, pessoal? Tem mais. Palavras que terminam com Y, tá? Substantivos que terminam com Y. O que a gente vai fazer? Vai depender muito. Se você tiver uma consoante antes deles, pessoal, vai aparecer, a gente vai tirar esse Y, ou seja, menos o Y, mais IS. Body, de corpo, né? One body, two bodies. Olha só, IS. Story, história. Stories, histórias. Spy, espião. Spies, espiões. Legal? Mas não é sempre que a gente vai fazer isso. A gente só vai fazer isso quando ele for precedido por uma consoante. Se ele for precedido por uma vogal, a gente mantém a regra geral, a gente só acrescenta o S. Por exemplo, day, né? One day, two days, dia. Toy, toy é brinquedo, one toy, two toys. Ou essay, essay é um tipo de redação, one essay, two essays. Beleza, pessoal? Legal a gente saber isso, legal a gente saber como que a gente vai fazer para montar esse plural do substantivo, colocar esse S ou ES ou IES na palavra. Só que
não é só isso, tem mais coisa, tá? Existem algumas outras coisas relevantes que eu preciso falar para vocês. Por exemplo, substantivos incontáveis. Substantivo incontável, eu gosto de dar um exemplo, pessoal. Qual que é o plural de ônibus? Plural de ônibus. Fala para mim, plural de ônibus. Um ônibus, dois ônibus. Olha só, pessoal, mesmo no português existem palavras que não aceitam plural. Ônibus é uma delas. A gente fala um ônibus, dois ônibus. Em inglês existem várias palavrinhas que vão aparecer dessa forma pra gente, que elas não recebem plural. Em português mesmo, água. Água, uma água, duas águas. Mas a gente não está falando de água, o líquido, a gente está falando de um copo de água, certo? É exatamente isso. Em inglês é a mesma coisa. Olha o água aqui pra gente. Water is good for you. Água é bom para você. Sempre a gente vai tratar ela como se a gente estivesse tratando uma palavra no singular. Olha que interessante. Water is good for you. Water is good for you. Um outro exemplo, esse com Szinho, tá, pessoal? News, novidade. Olha que interessante, apesar de terminar com S, essa palavra, ela é singular. Então você vai falar, no news is good news. Nenhuma novidade é uma boa novidade. Tudo bem, pessoal? Então aqui são substantivos incontáveis. A gente vai falar um pouquinho mais sobre substantivos incontáveis. Tem uma lista bem bacana que a gente vê, né? Por exemplo, furniture, information, money. São todas palavras que a gente não pode falar, a gente não pode colocar, a gente não pode contar, a gente não pode falar 1, 2, 3. A gente tem que falar alguma outra coisa junto, tá? Mas, por enquanto, eu vou falar para vocês dos plurais irregulares. Então vamos dar uma olhadinha nessas exceções e no plural irregular de alguns substantivos, tá? Eu vou colocar alguns aqui na lousa, mas eu vou pedir para você não quebrar muito a cabeça por enquanto, tá? São só alguns exemplos, e eu coloquei alguns exemplos que eu acho que você conhece. Por exemplo, pessoa em inglês é person. Se fossem pessoas, seria people. Man é homem. Man, homens. Woman, mulher. Women, mulheres. Half, metade. Halves, metades. Foot, pé. Feet, pés. Tooth, dente. Teeth, dentes. Mas olha só, pessoal, existem muitas outras, tá? Existem muitas outras. Então aqui, nesse capítulo, eu coloco para você uma explicação já um pouquinho mais detalhada por escrito. Então você vai ter lá uma tabelinha com várias coisinhas, né? Com várias palavrinhas. Opa, não foi. Uma lista das mais usadas na parte de exercícios. Então eu vou deixar um exercício ali para você com uma tabelinha com aquelas que são mais usadas. Palavras que, por exemplo, vêm do latim, ou palavras que, por exemplo, terminam com F, né? Por exemplo, aqui existem algumas exceções, por exemplo, cofre em inglês, que é safe, aí cofres em inglês é safes, tá? Então, uma das exceções aí não é sempre que termina em F ou em FE que a gente coloca o VES, tá? Mas para explicar para vocês isso daqui, pessoal, a gente tem que fazer um pouco mais de exercício. Isso daqui é só a formação do plural do substantivo. Próxima aula, a próxima, que vem ali embaixo, é a explicação de plural de substantivos. Quando que você vai usar? Quando que você vai conseguir ver isso daí de uma maneira mais legal, uma maneira mais viva? Então vamos fazer o seguinte, vou fechar essa aula de formação com vocês, porque a formação é essa, tá? A formação... Opa, não foi? Foi agora. A formação é essa. A formação, ela não tem muito segredo. Ela tem que seguir aquilo lá e é exatamente assim que vai aparecer no texto, vai aparecer na música, vai aparecer, em todos os lugares aí pra gente. Então faz assim. Agora a gente fecha essa aula, já assiste a próxima aula de plural dos substantivos, explicação, e depois eu vou dar alguns exercícios para vocês e a gente vai se falando. Beleza, pessoal? Grande beijo para vocês. Eu vou ficando por aqui. Até mais.